Beleza, pessoal. Então, escala Celsius. A escala Celsius, como eu disse anteriormente, ela é baseada nos pontos fixos da água. Então, a gente sabe que a pressão de 1 atmosfera, ou seja, a pressão a nível do mar, a água ferve a uma temperatura de 0 graus Celsius. Por quê? Porque é definido esse valor para essa escala. Então, a gente define que durante a fusão, a temperatura vale 0 graus Celsius e não muda até que todo o gelo vire água líquida, beleza? E qual que é a temperatura de ebulição da água nessa escala? 100 graus Celsius. É definido esse valor, beleza? Isso é o que define essa escala. Então, por exemplo, como é que você pode usar essas ideias para calibrar um termômetro de coluna líquida? Você tem aqui uma substância interna, que por exemplo, pode ser álcool, e a gente vai colocar esse álcool em gelo se fundindo. Então, durante essa fusão, esse gelo não muda a temperatura, como eu disse para vocês. Então, à medida que esse termômetro ele está em contato térmico, à medida que o tempo vai passando, essa coluna líquida vai se deslocar até que o momento que o termômetro atinge a mesma temperatura do gelo se fundindo. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer uma marcação aqui, ó, e vai falar que nessa altura você tem uma marcação de 0 graus Celsius, que é justamente a temperatura em que o gelo vira líquido, vira água líquida, beleza? Se funde. Então, você fez a primeira marcação, agora você vai pegar esse mesmo termômetro e vai colocar em contato com água fervendo aqui, ó. Uma água que está a 100 graus Celsius, portanto, né, pela definição da escala. O que vai acontecer com esse líquido? Ele vai se expandir, vai se expandir, vai se expandir, até que chega um momento que ele entra em equilíbrio térmico com essa amostra de água a 100 graus Celsius. Nesse momento, o líquido que está ali dentro do termômetro atingiu a mesma temperatura da água fervendo. E aí, nesse momento, você sabe que ele está a 100 graus Celsius. Então, você vai fazer uma marcação aqui e vai chamar aquela marca de 100 graus Celsius. E agora você vai pegar esse intervalo e vai dividir ele em 100 partes iguais, onde cada uma desses segmentos vai corresponder a quantos graus Celsius? 1 grau Celsius, beleza? E com isso você tem um termômetro graduado na escala Celsius. Essa não é a única escala de temperatura, beleza? Uma outra escala que é muito comum é a escala Fahrenheit. Apesar dela não ser muito utilizada aqui no Brasil, em países de língua inglesa ela é muito comum. Ela também vai utilizar a água como referência para ser montada, para ser definida. Mas os valores atribuídos à fusão e ebulição da água vai ser um pouquinho diferente. Por exemplo, a fusão da água nessa escala vale 32 graus Fahrenheit. E o valor da ebulição da água, da temperatura de ebulição, é 212 graus Fahrenheit. Ou seja, a água ferve a temperatura de 212 graus Fahrenheit, enquanto que a água se funde a 32 graus Fahrenheit. Apesar de ser pouco comum aqui no Brasil, você ainda, às vezes, é importante que você saiba converter Fahrenheit em Celsius, que é mais comum para a gente aqui, o Celsius, beleza? E para fazer isso, a gente vai utilizar uma fórmula específica, tá bom? Que é essa fórmula que vocês estão vendo aí. Então, 32 graus Fahrenheit vai corresponder a quantos graus Celsius? 0 graus Celsius, que é a temperatura de fusão da água. E qual que é a temperatura de ebulição da água na escala Celsius? Vai ser 100 graus Celsius. Então, esses 212 graus Fahrenheit corresponde a 100 graus Celsius. E essa fórmula vai capturar essa conversão de uma escala em outra. Então, por exemplo, se eu substituir aqui o TF, imagina que eu tenho a temperatura de 32 graus Fahrenheit. Qual que vai ser a temperatura em Celsius correspondente? Você sabe que isso tem que dar zero. Bora ver se vai dar certo? TC sobre 5 tem que ser igual a... O que eu vou colocar no lugar do TF? 32. Menos 32 sobre 9. 32 menos 32, 0. Portanto, você tira que o TC tem que valer a zero. Beleza? Agora, a gente sabe que se a temperatura for 212 graus Fahrenheit, nessa escala Fahrenheit, você sabe que TC tem que valer quanto? 100 graus Celsius. Substitui ali. TC sobre 5 é igual, no lugar do TF, coloca 212
menos 32 sobre 9. 212 menos 39, isso vai dar 180. 180 sobre 5. 180 sobre 5 dá justamente 20, né? Então esse lado de cá, TC sobre 5 dá 20. Esse 5 que está dividindo, você passa para lá multiplicando. Então vai ficar 5 vezes 20, TC igual a 100 graus Celsius. Beleza? Então essa fórmula é útil para isso, para você converter Fahrenheit em Celsius e vice-versa. Agora, por último, só para fechar aqui, vou apagar aqui, é o seguinte: como que eu faço para pegar um termômetro e calibrar ele na escala Fahrenheit? Muito simples. Você tem aqui a coluna líquida, bota em contato com o gelo gelo se fundindo. O líquido aqui vai se expandir até um certo momento e vai parar, vai entrar em contato térmico com o gelo ali. Tá bom? Vai estar em equilíbrio térmico com o gelo se fundindo, desculpa. E aí você vai fazer uma marcação, só que agora você vai dizer que aqui vale 32 graus Fahrenheit. Agora você vai colocar em contato com a água fervendo. E adivinha? Esse líquido aqui dentro vai se expandir até que ele chega na mesma temperatura que da água fervendo e vai parar então de se expandir. Entrou em equilíbrio térmico. Nesse momento, você pode fazer uma marcação aqui chamada de 212 graus Fahrenheit. Isso está graduado então na escala Fahrenheit. Você faça então 180 partes subdivisões aqui, ó. Por que 180? Pega 212 e subtrai de 32, que é esse intervalo aqui. Isso dá 180. Então você pode fazer 180 marcações aqui em intervalos iguais e cada intervalinho desse aqui vai corresponder a uma variação de temperatura de quanto? 1 grau Fahrenheit. Beleza? E com isso a gente encerra a discussão sobre essas duas escalas.